Fala galera, começando o episódio 9 do Confraria Talk, seja muito bem-vindo. Com grande satisfação nós estamos com esse projeto já no 9º episódio, olha que maravilha. E nós temos algumas pessoas que já passaram por aqui, histórias de casais inspiradores que trouxeram códigos preciosos para a minha vida, para os outros anfitriões que estiveram aqui comigo. Se você não assistiu os episódios, vai aí no canal, vai lá no canal do YouTube, se inscreve e assiste. A Sheila e o Júnior, tem o Johnny e a Carla, tem o Alan e a Mari, que foram especiais demais. Não vou citar, tem mais outros casais que foram poderosos demais no episódio, mas vai lá e assista. E presta atenção que hoje nós temos um casal no mesmo quilate. Vão trazer a testemunho de vida, a história deles, como um casal, como empreendedor, como líderes, porque liderar é uma arte e tem que ter paciência, né, pastor? Tem que ter paciência, mas antes deles se apresentarem aqui, eu vou falar sobre os nossos patrocinadores. Valentim Moda Masculina, toda a linha de terno brasileiro e europeu. Você vai encontrar também costume. Você sabe o que é a diferença? O terno é 3, o costume é só o blazer e a calça. E camisa da marca Valente, e gravatas da Valentim Moda Masculina, a empresa que veste Valente. Sabia disso? Você vai vestir um terno da Valentim e vai se tornar Valente. Ah, eu já sou, mas você vai ser mais Valente ainda. Patagônia Restaurante, você está vendo aqui, ó, hoje nós estamos aqui, mais um episódio nesse lugar maravilhoso, abençoado, que abriu as portas para nós estar aqui, trazendo esses casais, contando essas histórias, inspirando a tua vida. Na Patagônia Restaurante você vai encontrar toda a linha de corte nobre. Picanha. Gosta de picanha, não? Não é a picanha do Lula, é a picanha aqui da Argentina, fica tranquilo. Tomahawk, T-bone, bife de chouriço. Você vai encontrar os melhores cortes com o melhor vinho aqui na Argentina. Você não precisa passar a aduana para entrar aqui. Você simplesmente pode atravessar a fronteira e vir de a pé para vir aqui na Patagônia e passar uma noite maravilhosa ou até um almoço com a tua família, com a pessoa amada. Qual que é o nosso patrocinador mais? LA Frutas Premium. Nós temos aqui, inclusive, nós temos alguém que entende da LA Frutas Premium aqui, que vendeu muito disso, né, Pastor Tiago? A LA, ela tem várias frutas congeladas e o nome já disse, é premium, é top demais. O Teodoro é fã. A cada pouco ele tá lá comendo as frutas vermelhas dele lá com a crepioca. Então, a frutas é do mundo inteiro e as mais top. Já comeu fruta que não tem gosto, que não tem sabor? Você não vai encontrar esse tipo de fruta na LA, porque aqui é premium. Nós temos também a Zé Seguro, corretora de seguro, consórcio, seguro de casa, de vida, de carro, de comercial, tudo que é tipo de seguro e consórcio. E o diferencial da Zé Seguros é que eles têm o plantão 24 horas. Bateu o carro, tá longe, problema, você não precisa ligar no 0800, precisa ligar para ninguém, é só mandar um WhatsApp para o plantão do Zé Seguro, eles vão desenrolar tudo para você, vão te buscar, vão mandar tudo e vão fazer todo o processo burocrático, você não precisa se incomodar com nada. E Clínica Integrada, doutora Carla Brasil, lá você vai fazer um line skin, vai fazer um bronzeamento, vai cuidar da pele, vai ficar como nova você mulher. Lindo. O marido com um terno bonito, cheiroso, é a mulher com a pele em dia, com o corpo em dia. Tudo isso nós temos aqui onde? Na Confraria Talks. Academia Dinâmica, vai cuidar da pele, vai se vestir bem e vai botar o shape. Lá na Academia Dinâmica, por você fazer parte da Confraria, ser fã nosso, você vai lá se inscrever, vai ganhar desconto. Então a academia tá top, tá linda, tudo novo, equipamentos novos para você ter um treino e equipe especializada, que é o mais diferencial e o mais importante para você não ter nenhum problema. E a Big Pizza do nosso amigo Alan Buganci, da Mari, que tem a linha de todos os tipos de pizza tradicional, pizza premium, esfirra, você vai encontrar lá para o teu final de semana, para o teu dia de semana, você passar um momento especial com as pessoas que você ama. E sem mais delongas, depois de falar dos nossos patrocinadores, eu quero agradecer Pastora Sol, Pastor Tiago, obrigado pelo tempo de vocês estão disponíveis para compartilhar um pouco da jornada de vocês. Tenho certeza que o que vocês vão compartilhar aqui vai inspirar pessoas, vai levar essa mensagem para mais vidas, que talvez eu gosto de entender que Deus transforma pessoas com histórias, né?
Se nós olhar a Bíblia, mais de 80% da Bíblia, Deus usa histórias para transformar e ele usa as mesmas histórias até hoje. A gente pode ouvir 1000 vezes a história de José, mas nas 1000 vezes Deus tem uma forma diferente de falar conosco, de mudar a nossa visão, a nossa mente. Então, obrigado, e eu vou deixar vocês se apresentarem. Sintam-se à vontade. Fala quem vocês são, de onde vocês vêm, para onde vocês vão. Fiquem à vontade. Oh, boa tarde, meu amigo Alan, né? Grande amigo. É um prazer nós estarmos aqui nesse dia tão maravilhoso, por sinal que o sol brilha novamente aqui na nossa Fazia dias, né? Estávamos com saudade dele, né? E agradecer pela oportunidade de nós estarmos aqui. Para quem não me conhece ainda, sou o pastor Thiago Nicoletti, certo? E estamos aqui para esse bate-papo bacana, né? Conversar. Eu acho que todo ser humano é dono de uma história e toda história, quando ela é compartilhada, a tendência é que ela sempre vai inspirar alguém que vai ouvir essa história. Então nós estamos aqui para conversar, bater um papo, contar um pouco da nossa vida, nossa trajetória e com certeza, nas entrelinhas de cada momento, sempre há uma mensagem poderosa aí para ser compartilhada com todos. Top demais. Pastora Sol. Então, muito obrigado, Alan, pela oportunidade e a toda a equipe. E eu sou a pastora Sol e estou aqui para trazer um pouco da minha história e que possa contribuir na vida de outras pessoas também. Top demais. E para dar a sequência, eu quero que vocês comecem compartilhando. Pode começar com quem quiser compartilhar como começou a trajetória da vida de vocês. Que você se deparou assim, ó, opa, agora eu tenho que ir por mim mesmo, eu tenho que decidir, eu tenho que agir, eu tenho que fazer. Naquele momento em que você desconecta da família, para eu entendo que é o primeiro ato de eu ser empreender na minha vida primeiro, né? Eu saí de casa. Qual que foi esse momento, o que aconteceu na jornada do Thiago, depois da Sol, depois vocês vão trazendo isso, como vocês se conheceram e a gente vai caminhando por aí. Eu vou começar, a minha história é uma história de repente parecida com muitas outras histórias também, né? Eu venho de uma família muito humilde, muito limitada em todos os aspectos, da roça, do interior, certo? Lavrei muito chão, capinei muito chão, rocei muito chão. E eu acho que o start, o ponto inicial é que vivendo da forma que a gente vivia, eu olhava e eu não queria mais aquela vida para mim. Então, eu preciso fazer alguma coisa para ter uma vida diferente. Gerou um ponto assim, talvez, de indignação? Com certeza. Inconformismo, indignação. Ao mesmo tempo tinha gratidão pela vida, mas eu entendia que a vida tinha algo a mais para me proporcionar. Então foi aí que para mim foi o ponto de partida e eu muito cedo, certo? 15 anos de idade eu saí da casa dos meus pais. E fui trabalhar fora, fui morar sozinho, fui começar a minha trajetória. O que eu buscava? Eu buscava uma vida diferente, no sentido de limitações financeiras, em todas as áreas, né? Eu queria poder viver melhor, desfrutar da vida com mais tranquilidade, ter aquilo que eu não conseguia ter na minha casa, pelas limitações dos meus pais, né? Meus pais nos ensinaram algo maravilhoso, mas não tinham condições. Uma família grande, morava no interior. Quantos filhos, pastor? Aí é um grande desafio, né? O meu pai diria assim, se você tiver uma calculadora, me dê que eu vou fazer as contas. Né? Ele é multiplicador. Multiplicador. Meu pai ele carregou esse ministério muito forte, né? Mas nós somos, na minha família, em 12 irmãos. 10 vivos e 2 mortos, né? Então, veja bem, 14 pessoas, 12 pessoas com pai e mãe. Na roça, trabalhando, vendendo milho, trabalhando na época a gente chamava assim, vamos trabalhar de peão, né? Era a forma que era falar na roça. E vivendo a vida assim. Então, para mim, eu olhar para toda aquela situação que a gente estava vivendo, a escassez, a falta de muitas coisas, ou de quase todas, e eu queria mudar aquilo. Eu queria uma vida diferente. Tem um momento assim da tua infância que te marcou de faltar algo assim que realmente... Sim, vários momentos. Mas eu vou citar alguns que eu acho que é muito pertinente. Por exemplo, assim, agora nós estamos no inverno, no frio. Nossa cama não tinha colchão. Né? A minha mãe colocava tábuas em cima na estrutura da cama. Em cima daquelas tábuas, na grande maioria das vezes, ela colocava retalhos de roupas que a gente ganhava e colocava um lençol por cima.
Essa era o nosso colchão, certo? E a coberta, tinha algumas cobertas, sim, poucas. Às vezes a gente dormia em vários na mesma cama para conseguir se aquentar. E a minha mãe colocava roupas por cima daquelas cobertas finas que nós tínhamos para que a gente conseguisse ter um pouquinho mais de calor no inverno, que era muito frio. Não é os frios de hoje, né? Não, É frio, naquela época era frio mesmo. Justamente, muito frio. Então, assim, algumas cenas que me marcaram bastante, né, são essas: passar frio, não ter um colchão bom para dormir. Um colchão, não precisa nem ser bom, né? Dormir em cima das tábuas, em cima dos retalhos. A coberta não era suficiente, então a mãe colocava em cima aquelas roupas e colocava outra coberta, outro lençol por cima para que a gente pudesse nos aquecer. Mas aí na noite, né, vira-se para cá e para lá, cai aquelas cobertas, a gente passava muito frio. Então, coisas que me marcaram, né, dentro desse contexto, uma das coisas que me marcaram era isso. Você me trazendo isso, Thiago, me faz lembrar do episódio que a Luciana, ela falou, ela viveu num contexto de interior também, mais escasso, pobre, né? Sim. E ela falou que o sonho dela era ter uma toalha para tomar banho. Porque naquela época só tinha uma toalha e aí era hierarquia, né? O pai tomava, depois a mãe tomava, depois vinha, e ela era mais nova, era a última a tomar, logo a toalha estava totalmente encharcada, né? Para ela se secar. Então, existia um sonho já nessa época que você enxergava, eu queria ter uma cama, eu queria ter algo assim que realmente te marcou? O meu sonho, o meu maior sonho, na grande maioria das vezes, nessa época, era ter a minha vida. E quando eu falo ter a minha vida, era ter uma vida sem ter tanta falta. Por exemplo, quando eu saí de casa, fui trabalhar sozinho, fui morar sozinho, depois voltei para cá, depois saí, eu acho que não quis mais ficar ali. Mas qual que era o meu maior medo que eu carregava? Vou falar primeiro do medo, né? Era não ter comida em casa. Eu pensava, será que quando eu ter a minha casa, o meu lar, vai faltar pão na minha mesa? Será que eu vou conseguir suprir as minhas necessidades e as necessidades da família que eu sonho em ter, porque ainda não tinha, certo? Então qual que era o meu maior sonho? Cara, o meu sonho não era tão grande. Eu queria ter uma casa, eu queria ter uma família, eu queria poder viver em paz e eu queria conseguir com dignidade colocar alimento, pão na mesa da minha família e não sentir fome e não ter como suprir aquela fome. Então esse era o meu maior anseio que eu tinha, era conseguir virar essa página e ter uma vida mais digna, certo, do que a gente tinha naquele momento. Tu traz aí, eu lembro a história da minha mãe contando no interior, que ela vivia no interior do Bom Jesus do Sul e não tinha o que comer, só tinha batata e tinha óleo. E aí ela contou que marcou ela essa cena dela, da minha avó, fazer aquela batata naquele óleo, sem sal, não tinha nada, só a batata mesmo. E ela lembra e marcou ela porque aquela batata desceu rasgando a garganta. E isso gerou sobrefeitos na vida, né? Acabou que isso gerou ansiedade, né, nela. E depois passou pra mim, o que acontecia no domingo. Né? No domingo, passava o domingo comendo. Almoçava, daí era 2 da tarde, tava comendo de novo, 3 da tarde, tava comendo de novo. E é um efeito comportamental baseado em situações como essa de privação. E como é que foi a jornada da Sol? Na infância? Você nasceu no Rio Grande do Sul? Não, eu nasci aqui no Paraná. Nasceu aqui no Paraná. Vocês se conheceram aqui e daí foram pra lá? Eu nasci aqui em Planalto, Paraná. Em Planalto. Isso. E a minha infância... Tu é de Santo Antônio? Eu vou pegar um gancho então e já vamos passar para a madame dar prosseguimento, né? Nós somos de Planalto. Ah, perfeito. Natural da mesma cidade, nascemos no mesmo hospital e temos 20 dias de diferença de idade. Olha aí, que legal. Então, a festa de aniversário já faz junto. Junto. Tudo junto. Legal. Então, vai lá, pastora. Então, e a minha infância foi toda ali. Eu venho de uma família de classe baixa, baixa média, não tive assim falta quanto a história do Thiago que passou.
É uma história que tinha muito em casa, comida nunca faltou, roupa sempre teve, não teve essas privações. Mas, de outra parte, eu tive muita falta de carinho, de amor paterno. Meus pais trabalhavam muito, né? No tempo tinha que se virar. E minha mãe trabalhava de faxina, meu pai trabalhava numa serralheria. Então a gente praticamente se via só à noite. Eu ficava com os meus avós, ia para a escola, voltava e a vida seguia assim. Os anos foram se passando e a gente vai crescendo e vai vendo quão é importante ter um pai presente, uma mãe presente. Eles moravam, a gente tinha uma vida normal, né? Aparentemente. Supria uma parte, mas faltava aquela parte Isso. emocional. Eu me lembro que meu pai sempre dizia assim, se for preciso, você estude, porque se for preciso eu vender a minha roupa do corpo para você estudar, eu vou vender, porque eu não quero que você passe por onde eu passei. E aquilo era muito forte para mim, eu pensava, nossa, o que ele passou, entendeu? Mas tudo bem. E não tive falta, privações assim de comida, a gente tinha tudo. Sempre que meu pai recebia o pagamento, ele sempre dizia para minha mãe, compre tudo o que for preciso, não deixe faltar nada. Então, assim, essas coisas sempre teve. Mas eu sentia a carência e a falta de ter um pai, de ter alguém, de um abraço. Hoje eu entendo muito melhor isso, né? E minha mãe também trabalhava, então eu ficava com a avó. Foi a fase que eu me apeguei com ela e convivi com ela e a gente teve uma história bem legal. Assim, minha mãe sempre foi de cuidar de tudo mesmo, cuidar dos detalhes, tanto de alimentação, de roupa, de escola, de nunca deixar faltar esses detalhes. E a minha avó era quem ficava comigo, quem me dava carinho, quem... Eu tomava chimarrão, muito pequena, eu já tomava chimarrão com ela. Era aquela pessoa que eu me amparava. E aí, Nos dias de crise, nos dias que precisava de... Não sei se era uma palavra ou... um conselho, às vezes é só criança, eu tô né? aqui contigo. Isso, algo de criança. Alguém para me defender, tipo assim, algo assim. Então, a minha convivência foi na infância mesmo com a minha avó. Apesar de ter pai e mãe morando junto, vivendo junto, mas a minha memória afetiva é da minha avó. Então, foi uma história de carinho, de amor dela, que eu vivi. Mas gerou essa lacuna. Que interessante que talvez o mesmo medo que você tinha de não prover, de faltar comida em casa, era o que motivava também o teu pai, né? E é o que acontece, um casal, geralmente uma mulher se une, geralmente com um homem ou uma mulher, ou um homem com uma mulher, que eles carregam as mesmas características de necessidade, né? Ou replicam o pai, trazem alguém que tem a mesma característica do pai, ou a mesma característica da mãe, e a gente vê esse movimento que aconteceu, né, de você com o Thiago. E aí você cresceu, em que momento que vocês se conheceram? Vocês eram jovens ainda, que nem diz o Chaves? Ainda somos. Mais jovens. Nós tínhamos, como o Thiago já frisou, 18 anos. E a minha prima Chegaram casada... a estudar junto ou não? Não. Não? A minha prima, casada com o irmão do Thiago, o pastor Marcos e a pastora Tânia. Uhum. E então foi na casa deles que a gente se conheceu e ali a gente começou uma conversa e ali iniciou-se um relacionamento de 3 meses. 3 meses vocês já casaram? Como é que foi isso aí? Conta essa história. Eu vim de uma linhagem desde a minha infância, né? De buscar muito a Deus. Então, veja, nós tínhamos um lado muito difícil, que era um lado de escassez, de falta, mas nunca nos faltou fé e nem a presença de Deus em nenhum dos dias. Então, muito cedo eu aprendi, meu pai, um homem que foi apenas 2 meses na escola, minha mãe, uma mulher analfabeta, mas eu lembro do meu pai pegar a Bíblia, sentar embaixo de uma árvore,
no domingo à tarde, no sábado à tarde, quando a gente não tinha serviço para fazer na lavoura, e começaram a falar sobre passagens da Bíblia e explicar para nós. Ele pregava para vocês. Pregava para nós. E isso despertou em Que mim legal. sempre essa fé, essa sede, essa fome por Deus, por algo maior sempre. E aprendemos a orar muito cedo. Na minha casa eu falo que no horário do almoço, ou do jantar, ou do café da manhã, apesar de ter toda a falta de alimento, muitas vezes de escassez, dificuldades, mas ninguém ia almoçar, por exemplo, sem orar. E orar de joelhos dobrados. Não era sentar e fazer uma oração, não. A gente tinha que dobrar o joelho na cadeira, orar e orar alto, para que o nosso Pai ouvisse aquela oração. Então foi assim que eu fui criado e gerado também espiritualmente. Então eu carreguei sempre muito forte isso. Me envolvi com questões ministeriais desde muito cedo. 13, 14 anos de idade, eu me lembro que eu comecei a pregar, certo? Palavras que Deus ministrava no meu coração. Lá no meio do mato a gente pregava para as árvores, né? Muitas vezes roçando ou lavrando. E só porque na agricultura era assim, né? Naquela época a agricultura familiar se movia ainda braçalmente na sua totalidade quase. No nosso caso era total. Então vezes lavrando, roçando alguma coisa e meditando na palavra de Deus, de repente começava a queimar o coração. Aí Deus dá uma palavra, eu vou pregar para quem? Cara, eu pregava para a capoeira, para o mato, para os boi. Às vezes estava ali lavrando, chorando e falando em línguas estranhas muitas vezes, certo? E continuava. Então, assim que a gente viveu. E quando chegou um determinado tempo, 18 anos, né? Ou fiz a carteira de motorista, 18 anos, cara, era fantástico. Aquilo Era o sonho, antigamente era o sonho de jovem, né? Era fazer a carteira. Justamente, era a idade mais esperada. Eu quero fazer aos meus 18 anos. Fiz 18 anos e... Qual que era a minha perspectiva? Era casar, certo? Mas também eu não fui o jovem, o moço que viveu uma vida distante de Deus. Então eu sempre tive responsabilidades com Deus. E isso me privava de alguns relacionamentos. Eu não queria, vamos colocar entre aspas, né? Hoje a gente vamos ficar aí e fica com 10 gurias. E quando casa, depois sai na rua, fica complicado de olhar, né? Então, situações. Eu não queria isso pra mim. E eu não me sentia digno de ser assim. Eu não queria ficar com uma guria hoje e amanhã eu estava em cima de uma tribuna pregando, por exemplo. Qual que era a minha autoridade que eu teria? Então, eu tinha esse temor. Eu tinha esse temor, esse convencimento do Espírito Santo e essa direção. Então, eu trilhei um caminho diferente. E foi aí que entra a Sol, né? Aí vocês se conheceram. A gente se conheceu. Na igreja? Na igreja. Eu fui pregar na igreja que ela congregava na época. Né? Ah, qual que era a igreja? Assembleia de Deus. Assembleia? Isso, Assembleia de Deus. Fui Mas pregar. você também era de Assembleia? Sim, com certeza. Minha sogra era do círculo de oração na época e me convidou para mim ir pregar. Eu fui lá pregar, conheci a Sol, depois a Sol veio na casa que eu morava com meu mano nessa época. E a gente... Qual que era o molde que eu tinha? Eu só vou namorar se eu namorar para casar. Senão eu não namoro, porque eu não queria passar tempo com alguém, não queria me comprometer em algo que eu não teria planos para dar continuidade. E tu aprendeu com quem isso aí? Com o teu pai? Cara, eu aprendi com meu pai também, mas eu acho que é algo além do pai. Algo que Deus colocou dentro de você. No meu coração, porque senão eu acho que por mais que o pai tivesse ensinado e trazido a importância, né, de colocar uma importância da família, se o Espírito Santo não convencesse meu coração, eu não ia conseguir. Então eu vejo algo, não desmerecendo os ensinamentos do meu velho pai, que foram extraordinários, a despeito de família, a despeito de Deus, a despeito de fé, mas eu acho que esse ponto é algo mais divino realmente, porque ninguém precisou dizer para mim, se faz isso, menino. Eu saí de casa cedo, então eu poderia namorar e ficar com gurias, enfim, o meu pai nem ia saber. Certo? Mas não, eu nunca trilhei esse caminho. Eu sempre me guardei para um momento específico. E daí conheci essa morena maravilhosa. E a gente iniciou um relacionamento. Quer casar? Quer casar, então a gente vai namorar. Né? Namoramos, aí que entra o que a Sol falou. 3 meses. No primeiro encontro, ela roubou meu coração. Aí. Como é que foi? Você foi lá pregar.
E daí depois vocês tiveram um momento de vocês? Como é que foi isso aí? Conta essa história aí. Você fala ou eu falo? Conta aí. Conta só. Não, ele foi lá ministrar. Eu não sabia que minha mãe era dirigente do Círculo de Oração e ela convidou ele para ministrar. Mas eu, tipo assim, não participava muito dessa parte de saber como ia funcionar. E ele veio, ministrou e tudo normal. Acabou o culto, ele foi lá para nossa casa, que a gente hospedava, então os preletores. E então tudo certo, tudo normal. Não houve nenhuma conversa ali no momento. E eu era muito tímida. E aí passou-se uns dias e ele ficou na casa do pastor Marcos. E então depois disso a gente veio a conversar, mas no momento não. Foi tudo muito cada um no seu lugar. Mas o olho já tinha brilhado ou não? Já tinha brilhado. Legal. Já tinha brilhado e como eu tinha uma decisão muito... Eu acho que um dos pontos cruciais na vida é o ser humano descobrir o que ele quer. Precisa ser bem resolvido e saber o que eu quero da minha vida. Eu sabia o que eu queria. Queria uma família. Eu queria uma família. E eu queria casar, então, para ter uma família, porque não tem outro caminho. Sim. Né? Então, quando eu encontrei uma pessoa que eu gostei e que a gente estava disposto a construir um relacionamento, a proposta, entre aspas, era clara. Vamos namorar para casar? Vamos, então tá bom. A gente namorou 1 mês, 30 dias. E já noivaram. Noivamos, namoramos mais 2 meses e casamos. Eu achei que eu tinha sido rápido. Eu fui em 10 meses. Então eu falo assim, relacionamento, casamento, família, não tem receita. Eu acho que precisa ter predisposição em construir juntos, em construir um relacionamento, em aprender um com o outro, em suportar as diferenças e vai alinhando. Hoje nós já estamos aí caminhando para os 18 anos de casados, temos 2 filhos maravilhosos que Deus nos deu, né? E somos felizes, certo? Esse é o resumo, em suma, de uma trajetória. Hoje não cabe nos moldes, certo? Porque diria assim, pô, você precisa namorar mais tempo para conhecer essa pessoa, ou essa pessoa te conhecer, é isso mesmo que você quer, então depois você casa, enfim, tem todo um, né? Eu ouço muito isso, e eu falo assim que quando eu vou aconselhar alguém a despeito de relacionamento, o meu conselho é fora da curva nessas questões, e eu falo de causa própria. Eu não falo da história do outro, não que o outro não tenha valor aquela história, mas eu falo sobre a minha história. Como eu fiz, não significa que o outro vai fazer também vai dar certo, mas para mim deu certo assim. E ali 3 meses vocês casaram, e isso vocês ainda moravam em Planalto. A gente morava na grande cidade de Planalto. Na região metropolitana de Capanema. Metropolitana de Capanema, divisa com a Argentina. Legal. E a gente iniciou a nossa trajetória e viemos morar no Centro Novo, né, que é um distrito de Planalto. Iniciamos ali, colocamos... Eu tinha uma motinha, eu lembro até hoje, cara. Uma motinha 82, azulzinha, um escapamento turbal, daqueles para roncar bastante. Né? E eu vendia moto para casar. Vendia moto e meu sogro, um cara muito organizado, uma pessoa muito abençoada, minha sogra também, meus pais também, mas a minha família sempre foi mais restrita a despeito disso, né? Meu pai era um cara que não interferia nas decisões e não se envolvia tanto também. Não quer casar? Então casa, é isso que você quer para sua vida? Tá bom. Então vai. Afinal de contas, né? Se vira. Isso mesmo. E a gente começou assim, daí depois a gente saiu dali, fomos embora para uma cidade maior, buscar um pouco mais de condições, de trabalho. Como é que foi esse movimento? O que fez vocês mudarem dali? A gente queria trabalhar, né? Na época nós trabalhávamos muito esporádico, a gente queria ter um ganho mensal, digamos assim, nós dois precisamos trabalhar, né? Naquela época era o que a gente pensava, para ter uma vida mais tranquila, mais digna. E daí que a gente se moveu dali. Foram para onde? Nós fomos para Faxinal dos Guedes, a cidade mais fria que eu já conheci na minha caminhada. Lá é frio. Se aqui Muito é frio, gelado. lá é bem mais. Perto de um rio, uma fábrica de papel muito grande que tem, né? Em Faxinal dos Guedes. Lomba Grande, uma comunidade onde tem essa fábrica de papel. Braganholo.
E ali nós começamos nossa trajetória. Ficamos pouco tempo também, porque daí a gente foi lá e para a Sol também trabalhar, a intenção era o casal trabalhar, né? E a Sol não conseguia, porque tinha, e aí nós vamos brincar um pouco, né, amor? Tinha uma altura mínima para conseguir trabalhar, né? E a Sol sempre não foi tão grande. Então Tinha esse pré-requisito. Eu nunca tinha ouvido falar desse pré-requisito. Bom, você vê que na polícia antigamente tinha, isso né? daí. E daí não se encaixava, né, nos moldes. Então ficamos um ano trabalhando ali e a gente se mudou dali, fomos para outra cidade, para um lugar que ela pudesse trabalhar também, para a gente conseguir de alguma forma construir algo na vida, cuidar um do outro com mais tranquilidade. E aí vocês foram para o Rio Grande do Sul nesse momento? Ainda não. Não. Eu tô com o negócio do Rio Grande do Sul. Se quer chegar no Rio Grande, acho que é melhor a gente cortar caminho. Não, vai pela história. Dali, vamos dar uma resumida, pode ser? Vai lá. Nós saímos dali, a gente foi para Gaspar, certo? Chegamos lá, começamos a trabalhar imediatamente, né? Eu e a Sol trabalhando. Na época ficamos na casa de uns amigos, porque a gente precisava se colocar naquele lugar. E o meu sogro, minha sogra e o meu cunhado, eles moravam conosco em Faxinal dos Guedes, quando a gente Eles se foram mudou junto ali. com vocês? Eles ficaram, a gente foi arrumar lugar, emprego, e depois eles iam. Isso. E daí nós tivemos uma grande infelicidade. Por quê? Porque a gente foi, começou a trabalhar, arrumamos casa, organizamos tudo, arrumamos serviço, e o meu sogro foi para trabalhar também. Ele ia de ônibus na época. Daí chegou, tinha comprado a passagem, de repente alguém, mas o meu mano vai para lá amanhã de madrugada. Ele foi lá, pegou o dinheiro da passagem de volta e foi de carona com um casal de amigos. Esse casal eram irmãos de um amigo, na verdade, dele, né? E saíram 2 horas da madrugada, às 7h10 da manhã. Eles bateram o carro, o motorista dormiu no volante, bateu de frente com um caminhão. E o meu sogro, juntamente com esse casal de jovens ainda, 24 anos, algo assim, acabaram falecendo. E nós estávamos lá esperando ele chegar, não chegar, de repente o telefone toca, alguém diz, eles sofreram um acidente, tá bom? Tão bem, não, eles faleceram. E daí entra um processo de muita dor, de sofrimento, a família fica desestabilizada, né? Afinal de contas ele era a pessoa que norteava tudo, né? Um homem muito prudente, muito íntegro, muito trabalhador e muito de Deus. E então a nossa família entrou em choque naquele momento. A estrutura, o alicerce foi tirado, e começa um processo muito dolorido. O nosso propósito de estar naquele lugar era crescer, era expandir, era conseguir todo mundo trabalhar, viver melhor, certo? E daí, na viagem, a gente tem essa perca irreparável e daí nós entramos em complicações severas em todos os aspectos da vida. O que gerou de mais difícil para vocês nesse momento? Mais desafiador? Foi emocional? Foi... Eu acho que é emocional, né? Por quê? Porque se não estiver bem emocionalmente, dificilmente em outras áreas você vai estar bem. Eu preciso estar bem para que as coisas em minha volta estejam bem. Então, a separação, a perca, o luto, a morte... trágica daquela forma, um acidente, algo totalmente inesperado, certo? Então foi muito forte para nós. E daí o ânimo, o ímpeto que nós tínhamos, o projeto para aquele lugar, ele parece que acaba sucumbindo, porque aquilo que era para ser uma grande vitória se tornou uma grande perca. E ainda o local ficou com aquela marca, né? Até hoje, Gaspar, fala Gaspar, mas é sofrimento. Não tem nada a ver, né? Digamos Gaspar assim, perto de Blumenau, né? Isso. Só que remete ao sofrimento, à perca, à dor, ao luto, certo? E nós também, fazia 1 ano então que nós éramos casados quando meu sogro veio a falecer nesse trágico acidente. Então, todo começo tem os seus desafios. 17 anos já. Nós estávamos então em construção, né, de convivência, de relacionamento, em todos os aspectos, e daí no meio disso, aí vem essa perca e começa um outro processo muito complicado. E aí vocês tiveram que ser ainda... Você acabou se tornando no homem que... É justo. A A estrutura física e emocional para suportar, porque aí... Em todos os aspectos. foi transferida, né? Do teu pai Isso. para o Thiago. Isso também, você sentiu esse peso ou não?
Eu senti muito forte esse peso, né? Porque não tinha como não sentir. E daí o E como é que você lidou com isso, pastor? com muita dificuldade, porque é algo novo, você tem que aprender. E detalhe, você não tem uma escolha, é a vida te proporcionou isso. E eu fui lidando, aprendendo, errando, acertando, e chegou um dado momento que a melhor coisa que nós decidimos foi assim, viu, eu acho que a gente vai sair desse lugar, a minha sogra, né, minha querida sogra, que me deu a filha para mim casar, então tenho que chamar de querido por esta vida. Sim. Mais ela do que eu, né? A gente se deslocou e a gente pensou, vamos deixar ela, e meu cunhado na época era novo ainda, 15, 16 anos, na casa dela, ela tinha uma casa aqui em Planalto, onde a gente tinha já morado, e ela vai ficar na casa dela, ficou com uma pensão, e ela vai conseguir viver bem, porque a gente não estava conseguindo lidar mais com aquela situação, né? Diante de todas as circunstâncias e ainda, né, complicado para nós. Então a gente voltou, deixou ela morando na casa dela em Planalto, né? Não ia pagar aluguel, ia conseguir viver bem, então se organizar. E daí que nós fomos para o Rio Grande do Sul. Ficamos um pouco ali até dar uma organizada, ele se organizar e a gente, agora nós vamos só eu e você, vamos trabalhar, vamos viver a vida, vamos se organizar. E daí que nós fomos para o estado do Rio Grande do Sul. Ali tu virou gaúcho. Ali aflorou essa tradição maravilhosa. Aflorou a parte do Gaudério. Do Gaudério. E aí vocês foram para qual cidade lá do Rio Grande? Nós fomos para Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Isso, Novo Hamburgo. A mesma cidade do Rafa. Ex-cidade do nosso amigo Rafael Penha, né? Fomos ali, na época, eu fico pensando assim, tinha uma dose muito grande de coragem também. De repente, porque ainda vocês eram novos, né? Você tinha 20 anos aí. Isso, nem 20 anos. A gente foi para lá e na época eu me lembro que eu fui trabalhar, meu primeiro trabalho lá no Rio Grande do Sul foi cortar pedra de areia. Né? Caraca. Trabalhar nas pedreiras que eles falavam na época. E como é que corta uma pedra ali? É um processo muito doido, né? Com cunha, sabe o que é cunha? Não, né? Vai bater ali. De cunhado? Vai abrir com régua de ferro, larga em cima, enfim, tem um monte de processo. Tu vai colocando, né? Vai colocando as cunhazinhas. Eu esqueci até o nome daquilo, vai ser um nome, né, para isso. E eu trabalhei um pouco ali, 3 meses, algo assim, e daí a gente foi trabalhar num sítio, né, de caseiro, na época. Então a gente tinha que cuidar toda a logística do sítio e atender os patrões, no caso, que moravam ali também, que eram já... Senhorzinho e sinhazinha. Isso. Foi essa a nossa trajetória ali. No início da nossa trajetória no Rio Grande do Sul foi assim. E na questão ministerial, aí vocês ainda faziam parte da Assembleia naquele momento? Nós fazíamos parte da Assembleia durante toda essa trajetória. Eu me lembro que nesse tempo que a gente morava, inclusive nesse sítio, trabalhava de caseiro, era mais ou menos assim. Então nós, quando os patrões não estavam em casa, a gente tinha que ficar para cuidar do sítio. Quando eles estavam em casa, a gente tinha que ficar para cuidar deles. Então nós não tínhamos como sair. Era um trabalho 24 horas. 24 horas por dia, 30 dias por semana, eu não tinha o que fazer. Mas a gente saía pelos fundos da fazenda, do sítio que a gente morava, tinha uma estrada secundária, e eu me lembro que na época a gente saía por ali, escondido dos patrões, e íamos na igreja. Porque que não podia. Que não podia ir, né? Porque não podia sair. E eles não entendiam, né? Eu me lembro que por horas a gente tentou até conversar, não tinha consentimento, não tinha entendimento. E não, a gente vai na igreja, se ele não quer, a gente vai igual. Eles eram 880, ou é ou não é? Isso, e nós íamos na igreja igual. Saía por aquela estrada, né, pelos fundos, secundária, e na época eu me lembro que eu tinha comprado uma motinha, Todei 92, aquela, sabe? Maravilhosa, pretinha. Eu e a Morena embarcávamos e nós ia para o culto. Certo? Dava 7 quilômetros de onde a gente morava e nós íamos no culto. E sem demora, ali naquela congregação lá em Novo Hamburgo, eu me lembro que hoje eu vejo que Deus ele vai nos testando ao longo do caminho. Deus não faz experimento, Deus testa a gente. Sem demora o pastor olhou para mim, eu fui consagrado a diácono nessa época. E ele pediu... Que ano que era isso, pastor? Aí vou
precisar de ajuda aí, querida esposa. 18 anos de casado, menos Volta isso. aí, sei lá, 2006, vocês casaram. 2009, eu acho, sei lá, algo assim, por aí mais ou menos. E eu comecei a atender aquela congregação, certo? Mesmo naquelas circunstâncias difíceis para a gente sair dali, eu comecei a atender aquela congregação. Me lembro que a gente fazia culto, às vezes a igreja era meio pequena, a gente fazia no pátio da igreja, colocava as cadeiras, todo mundo sentava e a gente trazia uma palavra poderosa de Deus, enfim. Foi um tempo assim, inclusive depois que eu conheci o Rafa, que é o nosso amigo, Rafa Penha, eu ouvia muito programação de rádio, porque eu queria algo de Deus e era muito pouco aquilo que eu conseguia buscar. Então eu me lembro que eu colocava na rádio, tinha programas maravilhosos, certo? Do pastor Isaías Figueiró, pastor Paulo Figueiró, que é da Igreja Encontros de Fé de Novo Hamburgo, e eu ouvia as ministrações, os milagres que Deus fazia, eu ouvia direto, e aquilo me mantinha sempre muito ativo espiritualmente. Mas mesmo assim tinha todas essas dificuldades. Eu me lembro que muitas vezes durante o dia eu trabalhava, eu entrava numa salinha que tinha e eu me jogava com o rosto no chão, cara, tirava o chapéu. E falava com Deus sobre a vida, sobre a trajetória. E hoje eu olho que tem muitas coisas hoje que eu vivo. Que você orava naquele tempo. Que eu orava dentro daquela salinha. Peço desculpas aí pela emoção. Deixa fluir. Que eu orava dentro daquela salinha, muitas vezes, de tarde, vinha dos serviços, tirava o chapéu, colocava lá e colocava o rosto no chão. E falava com Deus ali. E hoje eu olho e penso assim, Deus estava preparando a gente. Em toda aquela trajetória, sabe? Eu acho que assim, quando você não desiste de Deus, Deus não desiste de você. Forte. Que o grande erro do ser humano é que às vezes ele abandona, ele vira as costas, ele não quer mais. E eu carrego firme hoje comigo um lema poderoso: os desistentes jamais vencerão. Se você não desistir, Deus não vai desistir de você. E muitas vezes Deus falou comigo muito forte dentro daquela sala, sabe? Então é algo assim poderoso, certo? Da parte de Deus. E a gente estava sendo forjado, moldado pela vida, por Deus, pelas circunstâncias literais e também espirituais que a gente vinha vivendo ali. Porque diante daquela situação a gente poderia se acomodar também. Assim, a igreja é longe, né? O patrão disse que a gente não pode sair, aí não vai ir, tá tudo bem. Não. Existia uma voz que gritava dentro do coração que era mais alto que a voz de qualquer outra situação. E uma sede. Uma sede por Deus sempre. Eu vou deixar minha esposa falar, que eu sei que ela quer muito falar. Como é que foi esse momento para ti? Então, vivemos muito intenso, todas as fases, né? Eu entendo assim que um casamento é algo que precisa ter uma decisão. Se você decidiu e você vai caminhar para aquele caminho e sem medo dos desafios. Era assim que eu via um casamento. Assim que eu entendia que a partir do momento que eu decidisse a minha vida para um casamento, era para sempre. Então, passamos por muitos desafios, muitos problemas normais. E a vida continuou, a vida seguiu. Quando eu perdi meu pai, então, com 19 anos, foi perder tudo. Foi perder o chão, foi perder a estrutura. E meu pai sempre foi muito sonhador. Meu pai sempre foi um homem de muita fé, de muita firmeza, de muito incentivo. E a gente seguia muito. Então, para nós, ele era a nossa bússola, onde a gente se orientava. E aí, com a perca dele, perdemos a estrutura de tudo. E o Thiago ainda muito jovem para tamanha responsabilidade, né? Então, nós acabamos que transferindo toda essa carga para ele, buscando nele tudo aquilo que a gente encontrava no meu pai. E o que eu percebo? Que nessa trajetória, nesse momento de grande dor, eu, quando muito adolescente, muito jovem, eu fui uma jovem muito rebelde em casa. Hoje eu entendo que por falta nas minhas carências... Pela falta do carinho e atenção do pai. Entende? Eu tinha essas reações, mas no momento eu não entendia por que eu era daquela forma.
Você aprendeu a lidar com o teu emocional dessa forma, né? Isso. E assim, por trás disso tudo também tinha uma ação espiritual que a gente não sabia lidar, não entendia. E, por fim, então, na perca do meu pai, aquilo tudo veio junto. Então, veio uma revolta de perca, uma revolta de olhar para o meu esposo como responsável por todos nós ali e entender que ele não era responsável, que ele não tinha que carregar aquilo, mas eu não sabia lidar com a situação. Então, ali desencadeou um problema muito grave no nosso casamento. Então, ali a gente chegou a grandes desafios, porque eu cobrava muito dele, que ele tinha que responder coisas que ele não tinha que responder. E aí eu acabava que brigando e querendo que as coisas fossem do meu jeito. Então, foi aonde a gente tomou a decisão e decidimos, então, ir embora daquele lugar, sair dali, deixar minha mãe, porque minha mãe, meu irmão e, para mim, todos nós ficamos sem chão. Todos nós se perdemos. E agora, o que nós vamos fazer? Pra onde nós vamos? E ninguém sabia lidar com ninguém. Tudo Jovens, todo mundo jovem. Tua mãe era também dependente dependente totalmente. 100% do teu pai? Então, assim, todo mundo se viu perdido. E, como o Thiago frisou, a gente não sabia lidar com a situação. E foi aonde ele tomou a decisão. Agora a gente vai seguir o caminho, sua mãe vai ter o caminho dela, vai ficar segura, amparada financeiramente. E vamos fazer a nossa vida. E foi onde a gente tomou decisões de cada um ter a sua própria casa e seguir. E aí que a gente foi para o Rio Grande do Sul, nesse tempo de grande desafio de não poder ir na igreja, apesar de eu ter sido criada dentro de uma igreja cristã, sempre acompanhando, eu não tinha tamanha experiência ou fé em Deus quanto ele tinha. Por quê? Porque eu entendo que a falta dele fazia com que ele visse Deus como suprir de todas as necessidades e aonde ele vivia milagres. E para mim, então, foi passando basicamente, tá tudo certo, tá tudo bem, entendeu? E então lá, quando a gente casou, que a gente foi morar nesse sítio, que eu fui começar a entender a dependência de Deus, entender, viver, como ele frisou, a gente ia para o culto, uma sede de Deus, a gente queria buscar, a gente queria. Naquele momento ali, aquela revolta já tinha passado? Ou ainda acontecia? Ainda eu seguia com aquela dor, porque houve um tempo, Alan, não sei se você vai compreender, que eu entendia que não havia mais perdão para mim. Uhum. Por quê? Porque eu não fui uma boa filha e eu não tinha mais meu pai para chegar nele e dizer, pai, me perdoa. Carregava uma culpa. E uma culpa que eu achava que não tinha solução. Então, assim, isso passou-se muitos anos e eu me tornei uma pessoa amarga devido às dores, às carências e tudo mais que hoje a gente tem um pouco mais de conhecimento. Foi se acumulando, né? Foi se acumulando. E aí o fato de eu ter que deixar minha mãe e meu irmão e decidir pelo meu casamento também me acumulou algo, porque eu pensava, meu Deus, será que eu fiz certo? Será que tá certo? Eu não sabia decisão tomar e tinha que tomar uma decisão. Uhum. E foi aonde, então, a gente começou a seguir a nossa carreira. E, então, ali eu comecei a ter as minhas experiências com Deus. Como diz o Thiago, aquela salinha deixou muitas marcas na nossa vida, porque era ali que a gente gritava por Deus. Era ali que a gente clamava por Deus. E muita lágrima derramada. A gente não entendia o processo que a gente estava passando. Porque a gente entendia assim, a gente só quer Deus. A gente só quer Deus. E por que nós não podemos? Por que somos privados de algo tão precioso? E que antes era normal, né? Exatamente. Era livre. Né? Não no meu caso, eu não sabia valorizar enquanto tinha. Tanto meu pai quanto a igreja. E então, muitas marcas e muitas respostas daquele lugar. Apesar da minha amargura, da minha dor, do meu... eu não conseguia explicar para ele o que eu sentia. Mas em atitudes, eu tinha atitudes de pessoas amargas. Uhum. Então, ali foi um tempo bem delicado. A gente ficou ali... A gente ficou nesse sítio aí, em Novo Hamburgo, enfim, ficamos ali 1 ano e meio, mais ou menos. E
Como, quase que um casulo, né? Deus colocou vocês num casulo para... Vou pegar um gancho aqui na palavra da Sol para falar. A Sol sempre, assim como eu, nós viemos de um berço cristão. Eu, quando conheci a Sol, às vezes eu brinco com ela. Ela tinha o cabelo grandão, o cabelo arrastando no chão, usava uma saia longa, enfim. Usava coque também, não? Era difícil até fazer coque, né, com o tamanho do cabelo. Mas só que verdadeiramente ela não desfrutava de uma vida com Deus saudável. Então ela tinha até uma roupagem de cristã, de crente, né, como falava, mas ela não vivia aquilo. Então ficava muito vazio, certo? Ficava muito Por causa vazio. dessas lutas internas. E daí aí que foram dando choque, porque eu olhava para ela e eu esperava que ela fosse aquela mulher, uma mulher de Deus, uma mulher, né? De oração. E eu né? encontrava algo totalmente diferente, certo? Eu via que ela tinha o cabelo longo na época, né? As tradições, os costumes, se comportava como tal, mas só que no nosso lar ela não conseguia ser uma mulher de Deus, uma mulher sábia, no nosso relacionamento. E aí começam os choques, certo? A gente saiu, agora carrego comigo algo também muito importante. Ela tinha muito medo, então ela se apegou naquele local, né? Pô, aqui a gente sobreviveu, vivemos, estamos bem e tal, tal. Eu não quero sair daqui. Né? E eu disse para ela, não, a gente vai sair daqui. Agora a gente vai para a cidade. Eu me lembro que eu trabalhei um tempo, cheguei lá e falei para o meu patrão assim, viu, eu não trabalho mais para você pelo salário que você está me pagando. Ele me chamava de gringo, né? Ô gringo, por quê? Eu falei, não, faz um tempo que eu trabalho aqui, você já conhece o meu serviço, meu trabalho, já me conhece, eu lhe conheço, psicossocialmente o meu salário. Daí ele falou para mim, ó gringo, vou te falar uma coisa para você, eu nunca aumentei salário para funcionário nenhum, e não vai ser o teu que eu vou aumentar. E daí eu falei para ele, tá bom, eu não trabalho mais para você por esse salário. Então você pode bater as minhas folhas aí, eu vou ficar até você arrumar alguém, mas eu não vou trabalhar mais para você. Se você não pode me pagar mais, eu não posso trabalhar por isso. E beleza, resolvemos em poucas conversas, né? Reto e direto e franco. E a gente ficou ali mais 30 dias e a gente foi embora, né? Da fazenda, do sítio que a gente morava. E eu passo até hoje lá, quando vou para lá, eu olho e dou tchauzinho assim pro sítio, né? E digo glórias a Deus. E fomos morar para a igrejinha. A Sol com muito medo, cheio de religiosidade, né? E com muitas limitações, por horas depressiva, certo? Situações terríveis a gente viveu. E a gente foi morar lá, eu me lembro que o primeiro serviço, o primeiro trabalho que eu comecei a trabalhar lá na cidade de Igrejinha, eu ganhava mais do que nós dois juntos ganhávamos lá no sítio. Caraca. Certo? Começou uma vida já diferente. Comprei uma moto nova na época, bem dizer, eu gostava de moto, né? Não tínhamos filhos. É a terceira moto já da história. Isso mesmo, era a terceira moto. E trabalhava, a vida começou a ser diferente. Mas a Sol tinha muitas resistências ainda, a despeito de Deus, né? E eu sempre fui muito assíduo em buscar a Deus. Sempre gostei muito. Quando eu morava na roça, eu me lembro que a gente fazia 8 quilômetros para ir e 8 para voltar para ir na igreja. Nós íamos no culto de oração na terça-feira à noite, nós íamos na quinta-feira, nós íamos no sábado, certo? Então eu sempre gostei muito. Fazer quase uma meia maratona todo dia. Desse ambiente de culto, de adoração, de louvor, de palavra. Eu amei isso. Isso está em mim. Então eu queria sempre, e daí a Sol retraía. Muitas vezes eu vou na igreja, tu não vai na igreja. Eu dizia, eu vou na igreja. Então hoje eu falo assim, eu acho que a mulher precisa ser sábia, mas o homem também precisa ser sábio. E o homem precisa saber o seu lugar, que ele ocupa dentro do lar, dentro da casa, porque ele que vai trazer a estabilidade para essa família. E muitas coisas eu concordava com ela, até para não ter atrito. Mas quando culminava nessa situação, eu dizia, não, eu vou na igreja. Eu dizia, você não vai. Eu dizia, eu vou na igreja. Eu ia na igreja. Ah, eu não quero ir. Se você não quer ir, você vai ficar em casa, mas eu vou ir. Eu ia para o culto, eu ia buscar a Deus. Era a minha forma de adorar a Deus. E muitas vezes eu entrei na igreja quebrado, triste, amargurado, com muitas situações. E então, estando lá porque tinha que ir. Uma necessidade. A necessidade. Mas ali Deus me fortalecia.
Ali sonhos eram gerados no meu coração. Eu recebia palavras proféticas que, às vezes, naquele momento, parecia impossível, inalcançável, não tinha o que fazer, né? Mas eu recebia, eu tinha fé no meu coração. Só que às vezes eu chegava em casa tinha um problema. Sim. Né? Tinha uma esposa que não me entendia, que não me compreendia, que não... Tu foi no culto agora, tu vai ver. Né? Mas tudo passa na vida. Por isso que eu falo, hoje eu vejo as pessoas desistindo dos relacionamentos por pouca coisa. E eu me lembro, eu vou contar esse testemunho, eu não conto mais, não. Eu me lembro que uma vez eu recebia convite para ir pregar, né? Ministrar nas igrejas. Na época a gente chamava pregação. Não deixa de ser pregação, mas hoje a gente ministrar. E eu falei, eu vou ministrar hoje em tal igreja. Eu falei, você não vai, não. Eu disse, não, eu vou. Eu já falei que eu vou ir, né? Eu sempre aprendi assim, cara, se você deu a sua palavra, cumpra com ela. Eu vou ir. E aí, vai, não vai, e eu vou. Eu peguei e fui ministrei, culto abençoado, presença de Deus, uma palavra poderosa. E cheguei em casa, meu irmão, o portão estava chaveado. E daí você vem de um ambiente que você vem saturado pela presença de Deus. Mas cheguei ali e encontrei um grande desafio. Aliás, eu já sabia que tinha esse desafio, mas não tinha a noção que ele seria tão grande. Ele ia dar esse passo tão... Fechou o portão, ele vai, abre o portão, não abre o portão, aquela situação, ainda novos dentro do relacionamento também, enfim, muitas coisas aconteceram, né? A gente tá dando um resumão, se a gente fosse entrar em cada detalhe, né? Abre, não abre, abriu o portão para eu entrar. Tá bom, entrei para dentro do pátio. Nem que eu durmo na casinha do Totó, né? Mas eu já tô dentro. Mas foi te ensinando a negociar ali, não? Muito mais do que negociar, foi me ensinando eu ser calmo. Paciente. Ter paciência. Pisar em cima do meu orgulho. Ser longânimo. E entender que, por mais que era difícil, Deus podia mudar. Aquela oração, Deus me dá paciência, se me dá força, eu mato. E aí foi, de tanto eu insistir com ela, ela abriu a porta da casa para eu entrar para dentro. Qual que era a minha indagação? Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Eu só quero cumprir meu chamado. Uhum. Eu cuidava dela, nas minhas limitações, ela como minha mulher e tal. Mas ela discordava muitas vezes de mim e ela também era muito enfática. Só se eu foi 880, né? Então ali ela estava no 90, não é nem 80 mais. E um processo muito dolorido, mas eu continuei. E vezes eu olhava para ela e pensava assim, ela precisa se mudar, se transformada, e eu também entendia que precisava, mas a gente não sabia o que fazer, como fazer, certo? O que eu faço, não é que nem hoje que a gente tem tanta informação, conhecimento. Tanta informação, não tinha naquela época ainda. E passamos por esses momentos difíceis. E qual que foi a virada de chave, tanto da Sol quanto do Thiago, assim, que mudou essa realidade que vocês viviam naquele tempo? Você quer responder, esposa? Então, eu entendo que essa fase em que eu era muito revoltada era porque eu pensava assim, eu também quero Deus. Eu quero Ele. E eu entendia que eu estava perdendo Ele para Deus. Só não sabia o que fazer para mudar. Uma ação diabólica, eu entendo assim, que apesar de todos os conflitos, hoje a gente diz que tem emocional, que tem carência, que tem 1001 coisa. Mas apesar de tudo isso, havia uma legalidade. Havia uma legalidade e a partir disso o diabo fazia de mim o que ele queria. E ele conduzia a minha mente, arquitetava tudo. Por que eu entendo que era diabólico? Por quê? Consecutivamente após a ação ou a situação, eu estava extremamente arrependida. Eu dizia, meu Deus, eu não quero ser assim. Eu não aceito ser assim. E foi aonde eu tive esse clique, dizia, se eu não aceito, se eu não quero, automaticamente não vai acontecer. Só que eu percebia que era no automático, como o Thiago disse, é 880. Então, assim, quando dava 80, já foi. Quando ligava o motor... já tinha ido, já falei, já fiz, e agora? Entendeu? Então, impulsiva, assim, no caso. Era impulsivo. Então, eu tinha esse desafio. E foi onde eu comecei a buscar de Deus e dizer para Deus que eu não queria mais ser assim. Porque eu já tinha perdido meu pai. Então, até aí, eu atribuí assim. Fui uma filha rebelde, perdi meu pai. Então, assim, o resto para mim é um inferno. Eu não tenho mais chance para ser de Deus. Deus não me ama mais, eu não tenho mais perdão para isso. Toda essa história é do diabo mesmo. Isso. E aí eu pensava, bom, perdido eu já tô.
Não tenho mais o que fazer. E ele extremamente de Deus, entendeu? Dava aquele choque emocional, né? De você Isso. ver o teu marido que servindo a Deus, pô, ele vai pro céu e eu não vou. Isso. No mesmo tempo, um medo extremo, porque eu pensava, meu Deus, eu sabia, eu entendia sobre céu e inferno e eu dizia, eu não quero perder o céu, mas já perdi e agora não tem acerto. Foi aonde a gente veio, o Thiago veio primeiro, a gente participou da imersão e ele voltou e disse assim, a próxima você Imersão vai... recomeçar. A imersão recomeçar. Ele disse assim, a próxima você vai sim ou sim. Nem que eu te leve E amarrado. Eu estava disposto a Eu levar falei ela de assim, qualquer não, jeito. não, eu não vou ir, não precisa. Pra quê? E ele disse, vamos esperar pra ver. E chegou a data da imersão e tal, e nós já estávamos trabalhando. O Thiago cuidava de uma loja em Taquara e eu cuidava de uma loja em Igrejinha. E a gente fechou as duas lojas e trouxemos todos os nossos funcionários, e aí eu não tinha como dizer não. E eu vim para a imersão. Resistente, cheguei ali totalmente, extremamente resistente. Orgulho, né? Orgulho acima de tudo. E aí começou a imersão e tal, e foi onde eu fui tratada e curada e entendi que eu não tinha perdido o céu, que eu tinha uma chance. E foi aonde foi o clique, o virar de chave, eu entendi, meu Deus, eu tenho uma chance, eu preciso me agarrar com tudo agora. Ou é tudo ou é nada. Então, foi aonde girou essa chave e eu comecei a ter outras atitudes, outras mudanças. Cura, principalmente, né? Ali começou um processo de cura na minha vida. Cura de tudo que eu havia feito, né? De perdão, de cura. Perdão e auto-perdão. Exatamente. Então, foi um tempo de mudanças. Esse tempo Deus usou para nos moldar, nos trabalhar, para que hoje nós estivéssemos aqui como pastores. Para curar outras vidas. O processo lá atrás a gente não entendia. Eu simplesmente olhava e dizia, por que eu estou nessa situação? Eu não quero isso, eu não aceito, eu não mereço isso. Quando eu estava em processo de cura, eu entendi, eu já pedi perdão. Eu entendia, meu Deus, eu já fui perdoada. Eu trago uma questão emocional em cima do que você está falando, Sol. Qual que é o âmbito? É um grito de você com teu pai, que foi transferido para Deus. Isso. E aí, aquele grito da necessidade do pai, cadê meu pai? Meu pai, atenção, me dá carinho, então ele vai me dar atenção quando eu sou rebelde. E aí na rebeldia ele te dava atenção que ele não te dava na infância. E aí ele morre precocemente, e aí você transfere para Deus. Era aquele grito desesperado da tua alma dizendo assim, eu só quero alguém para me abraçar e me dizer que eu sou filha, que eu sou amada. Exatamente. E aí, quando na perca do meu pai, eu atribuí ao marido, porque agora ele vai me dar toda a atenção que eu preciso e agora tá tudo certo, vai resolver. E o que acontecia... E aí aquilo que vocês criou de expectativa com o Thiago não foi suprido. Entende? Daí tu vai atribuindo a figura masculina e o que eu entendi é que já não tinha mais meu pai, não tinha perdão, meu esposo... Aí pensava assim, meu Deus do céu, para ele me dar atenção, eu preciso brigar. Então eu preciso bater de frente com ele. A rebeldia da adolescência. A rebeldia. E aí ele parava tudo e me escutava. E pensava, pronto, agora resolveu. Olha só que interessante. Isso vai para a infância. A criança sempre ela vai buscar uma forma de ter atenção. Ou ela vai quebrar uma coisa pro pai brigar, ou ela vai brigar, puxar o cabelo do irmão, ou ele vai quebrar alguma coisa, ou vai ficar doente. Então, e aí se não é gerado isso na infância, ele vai reverberar na fase adulta, principalmente com o cônjuge, aquele grito da alma dizendo assim, eu quero atenção. Só que ao mesmo tempo, se hoje você olhar o que nós estávamos falando antes sobre dor, né? Se vocês passassem hoje pela mesma situação ou algo parecido, vocês lidariam muito mais facilmente. Pelo conhecimento, pela maturidade que vocês têm. Eu enxergo que pessoas nos ferem, mas também pessoas nos curam. E aí a beleza do que Deus faz é isso, né? Justamente. Deus transforma a vida de vocês, transforma a minha vida para que aquilo que vocês sofreram de dor, de mágoa, de rancor, de raiva, de amargura, todos esses sentimentos e aquilo que vocês vivenciaram, hoje Deus usa poderosamente para curar outras vidas. E aí vocês
vieram, fizeram a imersão, gerou essa mudança, essa cura, tanto físico, emocional e espiritual em você. No Thiago, tu tinha feito 1 ano antes? Eu não chegava a ser 1 ano antes. Porque Tinha mais edições no mesmo ano? Mais edições. Ah, legal. Tinha, às vezes, até 3 edições no mesmo ano. Não vou lembrar o tempo que demorou para que eu levasse a Sol fazer. Mas eu acho que é processual, né? Digamos assim, nós entramos então, e tem algo interessante aqui que eu sempre penso sobre isso. A gente cuidar tudo aquilo que a gente tolera. Certo? Porque tinha comportamentos na Sol e no meio disso veio depressão, veio tudo, né? Foi desencadeando. Isso. Quantas vezes eu peguei ela querendo, né, tirar a própria vida e eu então tinha que cuidar dela também, e a gente não tinha dentro da religiosidade da época, você procurar um psicólogo, por exemplo, era um grande problema. Então a gente ia tentando se resolver com todas as limitações que a gente tinha. E naquela época só se falava uma coisa, é demônio. É isso daí. Então não tinha outra via, né? Então veja, é uma situação delicada, mas eu nunca, dentro dessa conotação, eu nunca tolerei, né, essa situação. Eu sempre respeitei esse momento, essa dor, todas essas questões, mas eu estava focado. Eu entendia que aquilo precisava mudar. Eu orava com ela de mãos dadas, muitas vezes depois dela ter momentos difíceis. Eu dizia para ela: ó, Deus vai mudar a tua vida. E ela ria para mim, muitas vezes até em um ar assim, né, sarcástico. Irônico. Isso, irônico. Mas eu cria e eu orava. Eu dizia: eu não quero orar. Eu dizia: eu vou orar, você não precisa querer. Eu pegava a mão dela e orava, entendeu? E eu dizia assim: Deus vai mudar a tua vida. Um dia você vai ser a mulher que eu sonho. Entendeu? E nunca, profeticamente você estava liberando uma palavra sobre a vida da tua esposa. Justamente. Forte. Mas eu não. De tão complicada a situação e de tão difícil, que chegava em alguns momentos que eu pensava assim: Deus, eu sei que você tem poder de fazer, mas não sei se tu quer fazer. De tanto, Não, tanto lutar em oração. Eu não e estou falando de um dia. De vários tempos, né? Estou falando de vários anos. Você tentando, certo? Mas qual que é o ponto-chave? Eu estava posicionado sempre. Hoje eu entendo com clareza que Deus me posicionou, o Espírito Santo me orientava, e por mais que eu não tinha tanto entendimento na época, em nenhuma das esferas, mas eu ia a Deus todos os dias, todas as noites. Eu não abria mão daquilo, eu entendia que Deus tinha algo melhor para mim. Como? Eu não sabia. Mas eu sabia que tinha algo. Então eu ia lutando em busca disso. E eu não aceitava ela daquele jeito. Eu sempre falava para ela: um dia tua vida vai mudar. Um dia você vai ser diferente. Um dia essa dor vai ser dentro de você. Daí a gente foi para a imersão recomeçar. Fizemos a imersão, primeiro eu fiz, depois ela fez. E aí foi mudando. Mas não é algo que mudou. A gente fez a imersão, tudo ficou bem. Não. É um processo. É processual. Era cada decisão, mas pelo menos a gente conseguiu identificar as dores, os gatilhos. E começamos a entender que tinha um horizonte diferente que a gente podia viver. E fomos nos trabalhando um ao outro, né? E ela também me ajudava em muitas questões, né? Assim como eu ajudava ela, mas ela tinha mais esse lado difícil, né? E eu era muito cauteloso, muito paciencioso, muito devagar, muito quieto, e eu ia conseguindo gerir aquela situação. Então quando ela estava no 80, eu estava no 10. Eu conseguia lidar com aquilo e falar depois para ela, ouvir, falar uma palavra de Deus, de direção, orar com ela e dar o prosseguimento na vida. Até que a gente vai amadurecendo. Afinal de contas, hoje eu olho para trás, né? 18 anos e 6 meses, para ser mais específico. Tudo aquilo que você profetizou tá aí agora. Entendeu? Começamos a nossa trajetória e a gente foi sendo curado, curando um ao outro, nos auxiliando, nos ajudando. De repente a questão financeira foi melhorando, a gente começou a ganhar mais, começamos a ter percentuais na sociedade, começa a mudar. E de repente a questão espiritual também foi mudando, entendimento, maturidade, e daí tudo vai ficando diferente, né? Mas a gente nunca desistiu. A gente nunca desistiu um do outro e a gente nunca desistiu de Deus, certo? Por que às vezes acaba sucumbindo? Porque um desiste do outro. Eu teria 1000 motivos para desistir do meu casamento.
Eu teria 1000 motivos para desistir da minha esposa, dizendo, não quero mais não, tá muito ruim, difícil, sofrimento, essa mulher não me entende, é brava, é isso e aquilo, vou abandonar. Né? Eu nunca me passou pela minha cabeça em desistir. Eu estava firme. Eu não vou desistir não. Eu falava para ela, eu casei com você, eu vou viver até o fim. você. Eu vou viver com você. Eu não casei para separar, nunca passou, eu vou separar não, nunca passou pela minha cabeça. Certo? Não existia isso para mim. Existia eu olhar para ela e ver nela uma mulher transformada. Até o dia que eu consegui olhar para ela e dizer, realmente, hoje você é aquilo que eu sonhei. Então, mas tem pontos interessantes. E hoje vocês lideram o ministério. E quando que vocês startaram? Você já contou que naquele tempo lá no sítio vocês transformou foi ordenado a diácono, né? Isso, positivo. E aí depois você foi ordenado lá no tempo ainda, lá no Rio Grande do Sul, a pastor, ou aconteceu já aqui em Dionísio? Como é que foi o movimento de vocês aí? E quando que vocês vieram para cá, entraram no ministério, recomeçar? Eu sempre tive muito latente a questão de um chamado de Deus. Então eu sempre fui envolvido, sempre ouvi muito Deus falou muito comigo e sempre tive muito clareza sobre o meu chamado. Mas chegou uma altura da nossa caminhada que a gente estava ganhando bem, estava tudo bem. Né? Isso lá no Rio Grande do Sul. Isso lá no Rio Grande, já tinha conseguido se orientar muito como casal, estava desfrutando da vida tal. Mas tinha algo em mim que eu não conseguia explicar o que era aquilo. Às vezes eu sentia próximo nível. Positivo. E um dia eu falando com um mano meu por telefone, né? E conversando, trocando ideia, e eu falei para ele, não sei o que está acontecendo comigo, meu. É um vazio dentro de mim, às vezes eu acordo de madrugada e tenho esse vazio e tal, né? E ele falou, vou te falar o que é isso. É Deus te chamando. Qual que era o irmão? O meu mano Elias. Elias? Para você cumprir o teu chamado, cara. E tá bom, mas como? Chamado, tá? Eu sei que tem um chamado, tá? Mas o que eu faço agora? Quem que tá chamando? Certo, entendeu? Eu queria algo mais palpável. Sim, mais clareza. Que na época eu trabalhava junto com o Paulinho, né? Hoje o pastor Paulo lá de Joaçaba, e ele era meu patrão na época. A gente tinha um percentual na loja, trabalhava de funcionário também e tal. E ele falava para mim, Thiago, que você não vai cumprir o teu chamado, cara. Mas eu olhava para esse cenário e eu não me via lá. Certo? Eu dizia, não, cara, eu acho que não é para mim isso. Eu sabia que Deus me chamava, mas para onde Ele queria me levar, eu não queria ir. Né? Então, é algo bem turbulento. Mas chegou um dia que eu tomei uma decisão. Vai daqui, vai de lá, vai daqui. Daí o Nicolete, Thiago, você não quer vir trabalhar com a gente na igreja? Naquela época, você fazia um estágio de 6 meses. Eu tenho um chamado a Deus, quer fazer um estágio? Quer? Daí você vem fazer um estágio, 6 meses de estágio, e você saca uma emoção que vai passar, não, é isso mesmo que eu quero. Quando encarava o negócio mesmo, é isso mesmo. Isso mesmo. E daí eu falei, vou ir. Só que agora eu tenho uma sociedade toda, eu tenho minha família, eu tenho um monte de amigos que estão em volta de mim, que vão me chamar de louco. Certo? Eu disse, não quero mais trabalhar, não vou trabalhar mais nas lojas, arrume alguém para cuidar, gerenciar, não vou gerenciar mais. O que você vai fazer? Vai abrir uma loja? Não. Eu vou trabalhar na igreja. Aí vem o desafio. Cara, você é um cara novo. Tua esposa é uma mulher nova, você está com todo o futuro. E agora você vai abandonar tudo, cara. Tem cabelo ainda? Certo. Ainda tinha cabelo. Eu falei, vou. Mas daí tem outro detalhe. Aí eu precisava convencer minha esposa. Porque agora, afinal, a vida já estava bem melhor. A gente já tinha mais maturidade, mas eu tinha uma decisão clara. Eu vou cumprir meu chamado, ponto final. Eu vou me dedicar integralmente ao meu ministério. Assim como tu tinha decidido sair do sítio. Positivo. Vai, não vai. Eu falei para ela, tem 2 caminhos. Um é você me acompanhar, outro é você ficar para trás. Eu vou seguir. Eu vou cumprir o meu chamado. Então, eu sei que você sabe que Deus tem um chamado na nossa vida, tal. Meia contrariada, mas ela me acompanhou. E eu cheguei nessa maravilhosa trifronteira aqui. Glória. Certo? Dia 11 de março, isso há 10 anos atrás. 2014. Positivo. 11 de março eu cheguei aqui.
Nunca imaginei na minha vida que eu viria para cá, que eu moraria aqui, que eu seria pastor aqui, não, jamais. Mas eu queria vir para cá. Tinha um pastor antes do que eu aqui, e eu vim para acompanhar então esse pastor por 6 meses, certo? E depois ver se era aquilo que eu queria ou não. Mas eu fiz meio que nem Eliseu, certo? Eu matei os bois, eu queimei o arado, eu beijei pai e mãe. Não tem mais volta. E aí falei, ó, eu vou, cara. O que vai dar, não sei, mas eu vou. Eu vim. E comecei, 4 meses que eu estava aqui, nós estávamos aqui morando e acompanhando o pastor acabou ficando um pouco doente e tal. O telefone toca, né? O pastor presidente, né? O pastor Nicolete, me falou, Tiagão, você tem coragem de assumir a igreja aí? Eu falei, caramba. Eu falei, ó, coragem eu tenho. Agora não sei como eu faço, não. Se você estiver disposto a me ajudar, coragem nunca me faltou, cara. Se não tivesse coragem, não estaria aqui. Então tá bom. Dia 2 de agosto. Eu me lembro que foi feito um evento e eles consagraram nós a pastores. E nós assumimos a unidade recomeçar aqui da Trifronteira para dar prosseguimento. A igreja ainda era muito nova aqui, tinha 2 anos, nesses 2 anos tinha passado 5 pastores, e de repente aparece um casal jovem para liderar pessoas que são líderes extraordinários. Alguns olharam e disseram, pô, o pastor, você tirou o pastor aqui e colocou uns meninos para cuidar da gente. E nós começamos o nosso ministério integralmente aqui, dispostos a caminhar sob esse prisma de uma visão, cumprir um chamado, mas era algo novo ainda para nós também. Ó. E 10 anos depois, hoje vocês são outras pessoas, outros líderes. E se você pudesse dar um conselho para alguém que está começando, como vocês começaram 10 anos atrás no ministério, que conselho que vocês dariam? Eu acho que é muito simples. Primeiro, entenda que Deus não vai decidir por você. É eu que tenho que decidir. Deus plantou uma semente no meu coração, me deu um desejo, acendeu algo em mim, mas Deus não vai decidir por mim. Eu preciso decidir. Eu decidi. Vou sair daqui e vou cumprir o meu chamado, ponto final. A decisão é minha, certo? Segundo ponto, fidelidade. Fidelidade a Deus. A gente não precisa de muitas coisas novas, muitos aparatos, não que isso não seja bom, mas para que Deus lhe use, você precisa buscá-lo. Então, se você tomar uma decisão clara, ó, eu vou cumprir meu chamado, tomou essa decisão, qual que é o segundo passo? Fidelidade a Deus e busca por Deus. As pessoas nunca vão respeitar um homem, eles vão respeitar aquilo que ele carrega. Forte. Então, se alguém olhar para mim e ver Deus em mim, isso será o suficiente para que eu continue caminhando e construindo uma história de vitória. E foi o que a gente fez. Nós viemos para cá, novos ainda, certo? Com várias questões para se resolver. Na época a gente ganhava lá, sei lá, 5, 6 mil reais na época. Era um salário bom. E seriam uns 13, 15 mil reais hoje. A gente veio, eu me lembro que na época a gente veio para ganhar R$1.500. E a gente começou a trabalhar na igreja e demorou um tempo, a igreja entrou em crise, porque a igreja não é empresa que vende um produto, a igreja trabalha com gratidão, com espontaneidade dos seus membros. Com pessoas que entendem o princípio ou não. Isso daí, da generosidade. E nós ficamos sem salário. E eu nunca pensei assim, vou abandonar, não. Um fogo de Deus sempre queimou meu coração. Se eu não desistir, Deus não vai desistir. Deus não vai desistir. Guardei essa frase aí. Inclusive vai ser o nome do episódio. Tá? É isso daí, muito top. E daí a gente foi caminhando. Oração, consagração, leitura da Bíblia, busca. E daí Deus começa a te usar. Deus começa a soprar dentro de ti algo. E aquela graça de Deus que há sobre a sua vida começa a atingir a vida de outras pessoas. E na época a gente começou, eu me lembro que tinha pouca gente, certo? Tinha pouca gente. Muitas vezes a gente ficava angustiado, não vem as pessoas, pouca, 15 pessoas, 20 pessoas. E hoje quando eu olho para trás, muitas vezes eu olho o auditório lotado de gente. E daí o Espírito Santo prega para mim e me faz eu lembrar
que muitas vezes a gente se uniu com a pastora Sol, se uniu com a liderança e colocou as mãos sobre as cadeiras e oramos pelas cadeiras. E nós dizia, Deus, nos dá pessoas. E hoje Deus nos deu pessoas. E estamos aí, já concluímos uma etapa de uma década de ministério e hoje eu tenho noção da grandeza de tudo aquilo que ainda Deus vai fazer. Hoje, tudo aquilo que Deus mostrou 20 anos atrás para você, agora atualmente mais frutífera do que era, tem visão e clareza que vai acontecer. Tenho convicção. Convicção. Tenho certeza, certo? Então, o conselho resumido é assim, decida e seja fiel a Deus. Nada simples e direto. Com e certeza. você, Sol? Então, eu desde a minha infância, minha pré-adolescência, com 12 anos, eu acredito, 13, eu já ouvia muita mensagem profética sobre o meu ministério. Mas eu não entendia que esse ministério ia ser assim. Eu entendia que era um ministério, sei lá, né? Na minha cabeça de criança eu pensava, nossa, eu vou ser bem-sucedida e eu vou contribuir, na época era missão, né? E eu vou sustentar o missionário. E eu vou cuidar das pessoas. Na minha cabeça era assim, eu vou cuidar, mas num cuidado diferente. Uhum. Então, quando o Thiago fala nesse caminho de vamos, eu pensava, meu Deus, mas será? Né? Então, ou seja, como eu frisei no começo, eu casei para viver uma história. Então, esse é o homem que eu decidi viver. E eu vou acompanhar. Mas, claro, com a minha resistência, tipo assim... O medo bateu de novo. Com certeza, insegurança, medo, tudo. E estávamos bem. E o Gabi ia fazer 1 ano. Tudo isso foi um processo, assim, de pensar em tudo e tá, mas se Deus chamou, vamos. Eu entendia, Deus um dia me falou que me levaria e me tornaria alguém que eu não podia imaginar. Então, talvez seja esse o caminho. E tudo bem, vamos lá. Então, o meu conselho hoje é assim, para você, mulher, ou para você que tem um chamado, aceite, obedeça. Se você obedecer, Deus vai cumprir o que Ele tem para fazer. Mas precisa a minha decisão e a minha obediência. O processo talvez não seja tão fácil, mas é necessário. Então, só prossiga e obedeça. Temos a tríade. Decisão, obediência e fidelidade. Positivo. Top demais. Para nós encaminhando para o final, aqui tem algumas perguntas. E aí vocês vão tirar uma pergunta e vão fazer a resposta. As nossas perguntas são mais voltadas para empreendedorismo, mas não tem como não ter essa veia de empreendedor liderando uma igreja, né? Com certeza. Então, fique à vontade aí, pastor. Qualquer um que eu Qualquer pegar aqui, uma. tá bom? Pastora, pode tirar também. E se quiser escolher, assim, Escolhe, fica à vontade. Escolhe a pergunta e lê ela. Lê a pergunta e responde, pastor. Pode começar por ti. Tem certeza? Tem certeza? Olha só, posso ler a pergunta? Pode, Então? pode. Sua poupança cresceu consistentemente nos últimos 2 anos? E aí? Eu não diria a poupança, né? Aham. Mas se os Mas, rendimentos vão com entrar nesse certeza, contexto. Cresceu. Graças a Deus, a dedicação, o trabalho e a busca por conhecimento. Essas são as chaves. Com certeza. Só. Sua pergunta e sua resposta. Você tem feito planejamento a longo prazo na sua empresa? E eu respondo que não tem como não sonhar Uhum. tendo um Deus tão grandioso. Então, sim, eu tenho um planejamento a longo prazo, um planejamento assim que antes eu não conseguia sonhar. Hoje eu sonho, hoje eu tenho um planejamento para caminhar e conceber ou ter o resultado disso. Então, se a resposta é tem feito, tenho sim. Ó, Sim. legal. A minha é: quais medidas você pode tomar para conhecer a fundo seus concorrentes? Opa. Olha aí. Na verdade, para eu conhecer meu concorrente, eu preciso me aproximar, né? Eu preciso estar próximo dele e aprender com ele.
porque todo mundo tem algo para ensinar. E se ele é meu concorrente, ele tem alguma coisa que ele pode me ensinar. Lembro esses dias aí que eu fui ajudei o rapaz que ele dá mentoria, palestra para empresário. Ajudei na palestra dele, fui lá tirar foto para ele. Aprendi com ele e ainda fiz um amigo. Então, o concorrente, ele pode ser, não precisa ser um inimigo. Eu posso aprender com ele, posso ajudar ele, posso ensinar também e nós crescermos juntos. Porque eu gosto de entender, eu falava do tempo que eu tinha empresa aqui, eu tinha vários concorrentes no ramo da engenharia. Eu gostava de entender o seguinte: o meu cliente, ele vai comprar numa loja. E o dono da loja pode ser cliente desse meu concorrente. E aí, esse meu concorrente, ele vai comprar no mercado. E o dono do mercado pode ser meu cliente. Então, o mercado é fortalecido assim. Essa é a visão que eu enxergo. Então, para conhecer o concorrente, eu preciso me aproximar dele. Claro, se ele carregar os mesmos princípios e valores que eu carrego, que não pode ser negociáveis, né? Então, obediência, fidelidade e decisão tem que ser claros e decididos e, principalmente, validar os valores que a gente carrega. Para fazer a última pergunta para vocês, eu vou fazer uma pergunta dinâmica aqui. Ó. Positivo. Thiago, nesse telefone de 1900 e bolinha, alguém tá chamando aqui. Uma ligação para você. E é uma pessoa muito importante para ti. Ou que você gostaria, que você admira, que você gostaria de falar com ela. E ela tá na linha. Quem que é essa pessoa e o que você gostaria de falar com ela? Cara, agora vem o pensamento, né? Deixa eu elaborar aqui o meu... tem uma pessoa importante, preciso recapitular a pergunta, desculpe. Uma pessoa importante que você admira, que passou pela tua vida, ou que você vê pelas redes sociais, ou pela TV, sei lá, que fez algo relevante ou faz algo relevante, que você gostaria de ter uma conversa com essa pessoa para fazer uma pergunta estratégica para ela ou aprender algo com ela. O que eu falaria para essa pessoa? Sem limitação de tempo. Nem que pode ser que esteja vivo, pode ser que não esteja. Cara, é muito desafiador, né? A gente pensar, porque vem um turbilhão de pensamentos, né? Mas cara. Eu gosto de fazer pergunta que faz pensar. Eu diria assim que tem tantas pessoas importantes, né, que vêm pela minha mente, pessoas que são extraordinárias como pessoa, como empreendedores. Vou te ajudar trazendo assim uma pessoa que esteja alinhado com aquilo que você quer construir, que você quer aprender com ela. Certo. Eu tenho duas formas de responder, certo? Primeiro, eu penso que essa pessoa poderia ser o meu pai, certo? Meu pai que não está mais entre nós. E eu, de repente, falaria para ele e diria que ele me ensinou coisas tão importantes que nem eu imaginava que eram tão importantes como ele me ensinou. Valores, caráter, buscar a Deus e tudo que eu sou, eu devo a ele sempre, pelos ensinamentos que ele me deixou. Ele era o cara que olhava para a vida com a sua simplicidade e encontrava valores que ninguém conseguia encontrar. Então isso eu carrego muito. Alguém lutador, eu falaria isso para ele, certo? E outra pessoa, não sei se eu posso falar também. Pode, sinta-se à vontade. E outra pessoa que eu admiro muito na minha caminhada é o meu mano. Todos os meus manos têm a sua admiração, mas o Nicolete eu admiro muito, por ser alguém que sempre sonhou com coisas grandes, apesar de ser pequeno na época. Então hoje, quando eu olho para a vida dele e vejo ele sendo quem ele é, eu lembro que a gente dormiu na mesma cama. Na simplicidade das minhas palavras, a gente comeu a mesma comida. Mas ele tinha um sonho audacioso no coração dele.
E hoje o que ele vive é o que ele sonhou. Então, para mim, são pessoas assim que me instigam a cada dia e a cada amanhecer. Ó, forte. Sol, mesma pergunta. Alguém te liga, quem que é essa pessoa? O que você gostaria de falar para ela? E pode ser alinhado, pode ser alguém que já existiu aqui conosco, alguém que você admira, que está alinhado com aquilo que vocês estão construindo para o futuro. Eu acho que seria meu pai, né? Voltando a isso, eu entendo que não volto a falar com ele, mas se eu tivesse uma oportunidade de hoje, com a cabeça que eu tenho, com tudo que eu já vivi, eu diria que tudo aquilo que ele queria que eu vivesse, eu estou construindo. Uau. Se eu vou atingir os sonhos que ele tinha, não sei. Mas eu consigo sonhar hoje dentro de algo que eu vi ele sonhar. Com toda a limitação que ele tinha, com todos os desafios financeiros que ele tinha, mas ele nunca olhou para isso. Ele sempre olhou para o que dava para fazer, o que era possível. Então, aprendi muito e hoje... E eu não fiz isso em vida e eu creio que o dia que chegar no céu eu vou falar sobre isso. E outra pessoa viva, hoje minha mãe, diria para ela que tudo que ela fez, tudo que ela desejou, que ela colocou em oração diante de Deus, eu tenho vivido. E eu vi muitas promessas para minha mãe sobre nós, que Deus cuidaria de nós, que ela não precisava se preocupar, que Deus cuidaria. E hoje eu desfruto de um cuidado de Deus em todas as áreas. E eu sei, já tenho falado para ela, que é fruto das orações dela. Então, assim, minha mãe, apesar de o tempo de infância ela não ter me dado tanto carinho quanto talvez ela desejasse, ela me ensinou coisas em silêncio. E até hoje me ensina. Então, assim, são pessoas que merecem mesmo a minha honra, a gratidão. E é isso. Uau. Forte mistério. Forte demais. Vamos finalizar aqui. Quero agradecer aos nossos patrocinadores. Vou criar uma história aqui, pastor, para agradecer os patrocinadores. Você com um casal, o que vai acontecer? Você vai acordar na sexta-feira, você e tua esposa vão para academia, colocando shape. Aí vocês vão voltar, vão chegar em casa, vão se olhar no espelho e vão ter a alegria de ver o corpo que vocês estão construindo. E aí, vocês vão passar o dia e vão chegar ao final do dia, você vai lá, durante o dia você foi lá, fez um lanche, comeu uma fruta, a fruta congelada premium, da LA Frutas. Chegou ao final do dia, você vai tomar um banho, a tua esposa vai tomar um banho, vai se preparar. Ela tá chegando em casa, ela tá chegando aonde? Ela tava na clínica integrada da doutora Carla Brasil, fazer um procedimento para ficar esteticamente bonito para você. Aí, você foi tomar um banho, homem, e se preparou e colocou um terno da Valentim para ficar valente, com a camisa social, com a gravata top demais. Ela chega, se prepara, coloca a melhor roupa, tá bonita para você, e vocês vêm para Patagônia Restaurante comer uma carne e ter aquele momento em casal. E aí você tem filhos e antes de sair você já preparou tudo. Você mandou uma mensagem para Big Pizza e já pediu uma pizza para os filhos. Então vocês não vão se preocupar com fazer nada de comida para os teus filhos. Eles já vai chegar o alimento e vocês vão ter uma noite de casal desfrutando junto. E mais uma convicção ainda, uma certeza que tudo está segurado. O carro está segurado, a casa está segurada pela Zé Corretora de Seguro. Então aqui são nossos patrocinadores e eles têm tudo para cuidar de você e te trazer os melhores produtos e os melhores alimentos. É bom, não é, pastor? É muito bom, é muito bom. Finalizando aqui para agradecer vocês por esse momento precioso. Tenho certeza ministrou meu coração, aprendi muito com vocês. O pessoal do staff lá também estão chorando lá junto com nós. E obrigado pelo tempo de vocês, por compartilhar, abrir o coração para falar coisas íntimas, delicadas, mas com certeza que esse movimento, essa mensagem vai transformar as vidas que vão passar por esse episódio e pelos cortes depois no Instagram, nas redes sociais.
porque eu creio que o que nós estamos fazendo aqui é realmente o propósito, é transformar vidas e levar histórias de pessoas reais. Porque o fator é o principal. Existe muita pessoa e muita gente ruim na internet falando muita coisa. Aquelas pessoas que não têm realidade de vida, né? Compra um carro, aluga uma casa, gasta uma grana que não tem para construir uma vida falsa, para mostrar para alguém que não está nem aí para ela. E nós estamos com um propósito para trazer pessoas, empreendedores e líderes, homens e mulheres de negócio que têm uma vida real, que vivem um propósito e que talvez não tenham tanto espaço nas redes sociais, na mídia, e com a graça de Deus nós estamos construindo isso, levar a história de vocês mais longe e de outros empreendedores que passaram, que vão passar aqui. Então, a gratidão por vocês, e deixo aí a mensagem final para nós finalizar esse episódio para vocês. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, e agradecer a você, Alan, que é um menino ainda novo, mas que Obrigado pelo menino aí. carrega uma certeza no tocante ao seu propósito de vida, e que Deus possa levantar pessoas no seu caminho que vão te auxiliar no cumprimento do teu chamado, para levar uma mensagem verdadeira de esperança e de Deus para o coração de todas as pessoas, certo? Então, quero deixar aqui essa gratidão e dizer da minha admiração por esse trabalho. Minha oração é que Deus lhe abençoe muito e que possam vir outros patrocinadores também, e que essa mensagem seja cada dia mais impulsionada ao coração daqueles que precisam. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Obrigado por nos receber aqui e nos oportunizar nós falar um pouco de uma história simples, mas regada de verdade e de milagres de Deus na nossa trajetória. Amém. Sol? Não há como não ser grato a Deus, né? Porque só é possível estar aqui porque Ele fez uma transformação na minha vida, na minha história, construir algo. Todo mundo constrói, mas milagres vividos intensamente todos os dias é só Deus que dá. Então, minha gratidão a Deus, minha gratidão a você, Alan, por ter esse direcionamento de Deus também, porque eu creio que Deus tem levantado você para esse tempo, para essa geração, e continue na busca incessante por Deus, que é Ele quem coloca nós em caminhos que humanamente nós não conseguimos. Então, que Ele te leve além do que você possa imaginar. Assim como um dia Ele me prometeu que me levaria por caminhos que eu não imaginava. E hoje eu vejo, já fui por muitos caminhos que eu não imaginava mesmo. Então, dessa mesma forma que Deus leve você, a tua palavra, a caminhos que você não imagina. Amém. Isso me faz lembrar um dia que eu estava num processo ali de descobrimento, no mentoria, eu acordava às 5 da manhã, e eu colocava um louvor no fone de ouvido e ia para fora, no frio, só de shorts, né? Porque é loucura de mentor, né? Mentor faz essas loucuras que a gente, para mudar nosso estado mental. Faz ou não? Os mentor, tá lá, meus staff aí são mentorados. E eu lembro de eu chorar, né? Sentir a presença de Deus e chorar, sabe? E eu sentado, sabe aqueles pisos que é passado cera? Vermelha? Sim. Era assim a casa que a gente morava. E aí eu era um degrauzinho, sentado no degrau, eu lembro de eu estar de cabeça baixa e sentir a presença de Deus, chorar. E caiu uma lágrima. E eu lembro que daí eu olhei aquela lágrima assim e aquilo me marcou. E num outro culto que eu fui lá na igreja, eu acho que era naquela mesma semana, eu lembro de Deus usar o pastor para falar comigo e ministrar minha vida, e eu chorei também, e eu vi as lágrimas no chão, as minhas lágrimas no chão, né, da igreja. E Deus falou assim: enquanto você tiver aos meus pés chorando e clamando, eu vou te levar a lugares que você não pode imaginar, né? Glória a Deus. E aí, trazendo esse contexto, me fez lembrar essa história que me marcou. E hoje eu saio daqui com a minha fé muito edificada, ouvindo a história de vocês, o que Deus fez para transformar. A gente nunca tinha conversado mais profundamente, gerado esse ouvido de papo rápido, né? Aqui agora nós estamos
papo mais longo. Depois tem o papo de macho. Oh, beleza, muito bom. Quero agradecer vocês, obrigado pela história, pelo tempo que Deus continua usando vocês poderosamente. Deus tem usado e vai usar ainda mais, levando também vocês aos lugares que Ele tem reservado, a vidas que precisam ouvir aquilo e a mensagem, porque eu creio que Deus coloca em cada um e de nós um tipo de mensagem. E essa mensagem vai impactar um povo, né? Um público-alvo, um povo específico, principalmente pessoas que passaram pelo que vocês estão passando, pelo que vocês passaram. Então eu sei que Deus vai usar vocês tremendamente, já está usando, vai usar ainda mais, vai derramar mais unção, mais autoridade, mais relevância. Eu creio isso em nome de Jesus. E para você, meu muito obrigado, você veio até o fim, você acompanhou o 9º episódio da Confraria Talks. A gente falou muito sobre a vida desses dois homens, homem e mulher de Deus, que eu sei que impactou tua vida, porque Deus está nesse ambiente, não só físico, mas também digital, e Deus está levando para você uma história de um casal que foi transformado e tem hoje sido usado para transformar vidas. Então, guarde essa mensagem no teu coração. Deus vai transformar a tua história, Deus vai mudar a tua vida, porque Ele é um Deus de recomeço. Ele é um Deus que muda a história. Ele faz a pior pessoa, que ninguém acredita, totalmente desacreditada, sem solução real aos olhos humanos. Deus pega essas pessoas e transforma, e leva essas pessoas e usa elas tremendamente para mudar outras vidas. Então, se você está numa situação em que você não encontra saída, em que você não vê destino, que você não vê porta de entrada, Deus te fala nesse momento. Deus tem uma nova história para você, Deus tem um recomeço, Deus tem algo que o mundo pode não te trazer, mas Ele tem para te dar. Então creia que Deus tem algo novo para você, para tua casa, para tua família, e por mais difícil que seja, entregue tudo nas mãos de Deus. Descanse numa convicção, numa certeza que Ele é o teu Deus, que Ele é fiel para cumprir suas promessas, porque Ele vai cumprir. Muito obrigado e nós nos vemos no episódio 10 da Confraria Talks. Valeu!